Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seul Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação na Rádio Gospel Seul Music. Nós estamos iniciando pelo Ministério Tevan a programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Eu sou Bruno Figueiredo, sou da cidade do Rio de Janeiro e moro em São Gonçalo. Quero agradecer a todos os ouvintes, participantes do programa. Eu quero deixar aqui um grande alô para um grande amigo, companheiro, primo e irmão que tem nos acompanhado a cada vez mais. Nós andamos numa medida de fé. Fábio Mota esteve aqui apresentando por 2 semanas o programa. Eu quero agradecer e quero louvar a Deus pela vida dele. Fábio Mota é o coordenador da liderança Camaleão, que vem nos ajudando, que vem nos instruindo a ter uma postura, a ter um comportamento, a ter uma chamada de liderança pelos lugares. Deus, Ele é um Deus de território e por onde nós caminhamos, nós ganhamos essa capacidade de liderar, de ter autoridade. E a liderança Camaleão, ela vem usando uma metodologia de ensino que vem nos capacitando cada vez mais para estar trazendo essa compreensão de como ter a postura, de como liderar. Estejam todos atentos sempre quando nós estivermos falando sobre a liderança Camaleão, sobre o Ministério Tevan, porque nós também temos um programa no canal do YouTube e a gente tem sempre deixado conteúdos lá. Eu quero convidar a vocês para estar nos seguindo no Instagram, estarmos nos seguindo no canal da plataforma do YouTube. Acompanhe os conteúdos. Irmãos, Missão e Guerra, construindo um exército em família. Eu quero deixar aqui também um grande alô para todos os ouvintes que têm compartilhado o conteúdo quando a gente disponibiliza a reprise lá no nosso canal, na plataforma. E eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço também para todos os participantes da Expedição Tevan. É uma reunião que nós temos todas as quartas-feiras. Você que está no grupo do Tevan, fique atento. Deus tem destravado coisas assim em nossa vida através da palavra dele e que nós temos sido muito alimentados. A palavra de Deus é que tem nos deixado e nos mantido de pé. Falando na palavra de Deus, eu quero convidar a todos a ouvir um louvor e logo após do louvor nós estaremos reunidos aqui para estar ouvindo uma reflexão na palavra do Senhor. Vamos todos ouvir um louvor agora com Davi Sasser. Deus não falhará. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer.
conheça bem a má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu faço. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Atos 16, 25 e 26. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra, construindo o exército em família pelo Ministério Tevan, Templo Evangelístico, Verdade, Amor e Missões, que a gente caminha numa visão apostólica, divina e espiritual. Esteja conosco até o final dessa palavra. Nós vamos estar aqui anunciando a palavra de Deus. Será uma bênção. Fica conosco e no final da programação nós vamos ter uma oração. A oração que nós vamos agradecer a Deus, a oração do milagre. Nós estaremos reunidos agora para estar ouvindo a palavra de Deus. Quero convidar a todos vocês para que abram a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Momento de reflexão. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Mentiroso, melhor dizendo, corrigindo. Senhor meu Deus, toma em suas mãos todo o trabalho que será feito agora. Todo o trabalho feito de ministração de tua palavra. Abençoa os corações e os ouvintes que já estão prontos para a ministração de sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Cansados de fazer a obra. Irmãos, eu quero trazer hoje uma reflexão, uma palavra sobre esse entendimento. Eu tenho caminhado a alguns lugares, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho estudado sobre algumas coisas e eu tenho visto algumas pessoas reclamarem, algumas pessoas citarem em suas oportunidades nas igrejas sobre esse tema que eu vou trazer aqui hoje para uma reflexão. Cansados de fazer a obra. Irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem apostólica, uma mensagem aberta para todo o entendimento. Não quero trazer uma mensagem local que fique apenas para o entendimento individual. Eu quero trazer uma palavra para o entendimento coletivo, porque Deus ele está trabalhando de uma forma coletiva. Deus ele é coletivo. A missão ela é coletiva, mas que fique bem claro que as experiências que devemos viver com Deus elas são individuais. Então, irmãos, eu quero convidar você para ficar até o final dessa mensagem, para a gente ouvi-la e compreender. Amém, irmãos? O texto que nós lemos começa dizendo assim, é Jesus quem está dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Irmãos, a obra de Deus, ela não te cansa. Se você se sente cansado e diz que está fazendo a obra de Deus, não é para Deus que você está trabalhando. Talvez você esteja acrescentando suas próprias vontades, e se você faz as coisas por suas próprias vontades, não é obra, é trabalho. E o trabalho, ele te cansa. Precisamos entender uma coisa:
A obra de Deus, ela nunca te afasta do seu trabalho, mas o seu trabalho pode te afastar da obra de Deus. Talvez Deus não esteja gostando do que você está fazendo, mas Ele está interessado em que você está se tornando. E a pergunta é: em quem você está se tornando? O que você está se tornando é o que Deus está interessado e não no que você está fazendo. Por quê? Porque se aquilo que você está fazendo não está te tornando parecido com Cristo, já não faz mais sentido você continuar fazendo algo que não te torna parecido com Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 13, primeiro Jesus, ele chamou para estar com ele e depois ele os enviou e preparou para ir pregar e trabalhar com ele no evangelho. Não é o trabalho que te promove, é a presença de Deus que vai te promover, a presença de Deus diante de uma verdade. Por isso, não adianta você ser usado e não carregar a presença de Deus. Nós sempre ouvimos pessoas dizendo assim: Deus usou até uma mula. Isso está lá em Números capítulo 22, versículo 30. Quem aqui de ouvintes, quem aqui mesmo não sendo evangélico, crente, nunca ouviu alguém dizer assim: Deus, ele usou até uma mula? Irmãos, um grande detalhe que devemos e deveremos prestar atenção é: Deus, ele usou sim uma mula. Acontece que logo depois de ter sido usada, a mula, ela voltou a ser mula novamente. Esse é o problema de ser usado por Deus e não compreender o propósito. É que nós acabamos trabalhando para Ele, sendo usado por eles e acaba sendo novamente a mesma pessoa que éramos antes de ter sido usado por Deus. A presença de Deus é o que nos garante ser para Ele o que devemos nos tornar depois de ter sido usado. Eu vou repetir, irmãos. A presença de Deus é o que nos garante ser para Ele o que devemos nos tornar depois de ter sido usado. O que fazemos tem que nos levar a ser parecidos com Cristo, irmãos. A obra que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo para Deus tem que nos tornar a ser parecidos com Cristo. Nós vamos ver na Bíblia, em Mateus capítulo, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 22, nós vamos ver Jesus dizendo assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Versículo 23 do capítulo 7 de Mateus vai continuar dizendo assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a pergunta é, irmãos, se diante do texto que nós citamos aqui, aonde Jesus contava uma história de que homens expulsaram demônios, fizeram curas, e a pergunta é iniquidade curar um enfermo? É iniquidade expulsar um demônio? Não, irmãos. Mas a Bíblia diz que em teu nome curamos, e em teu nome expulsamos, e em teu nome libertamos. Mas aí Jesus diz: vocês praticaram iniquidade. Por que Jesus diz isso, irmãos? Se isto não é iniquidade, curar, libertar, expulsar demônio não é iniquidade, e Jesus está dizendo: vocês expulsaram em meu nome, mas praticaram iniquidade. O problema não é o que eu faço, e sim o porquê eu estou fazendo. Não é o que eu estou fazendo, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, e sim com o que eu estou me tornando por aquilo que faço. Nós precisamos entender, irmãos, que o fluxo desse mundo é diferente do fluxo do reino de Deus. Deus, ele continua trabalhando, e independente do trabalho, Deus continua sendo Deus.
Por isso que nós precisamos sempre esperar dele coisas inusitadas. O que Deus faz, o trabalho que ele faz, independente do que ele trabalha, ele não muda. E às vezes nós vamos mudar só porque estamos fazendo um trabalho para Deus. Repito, não é o que nós estamos fazendo, e sim o que nós estamos nos tornando por aquilo que fazemos. O trabalho não é uma maldição, irmãos. O trabalho sem Deus, ele sim é maldito. Eu voltei para o Evangelho, irmãos, em 2017. E nesses 5 anos que eu voltei para o Senhor, a única coisa que eu tenho me preocupado não é fazer. Eu tenho me preocupado em me tornar. Sabe, irmãos, eu quero me tornar alguém que possa glorificar o nome de Jesus. Essa é a minha preocupação. Eu quero me tornar alguém que Deus possa transbordar comigo na realidade dele. Porque Deus, irmãos, ele continua sendo Deus. Eu fazendo ou não fazendo. Se você crer, ele é Deus. Se você não crer, ele vai continuar sendo Deus. Deus, ele não muda a sua natureza. E por que que nós às vezes mudamos, irmãos, quando nós ganhamos um cargo, quando nós alcançamos um título e às vezes a gente muda? E Deus, ele não muda a sua natureza. Mas eu vejo que nesse tempo, Deus, ele está capacitando homens para compreender coisas incompreensíveis. Efésios capítulo 3, versículo 8 diz que Paulo, ele foi levantado para anunciar um evangelho da graça, anunciando bênçãos e riquezas incompreensíveis. E a pergunta é: pode Deus dar a alguém aquilo que ele não está compreendendo? Sim, irmãos. Você e eu, nós vamos receber de Deus aquilo que nós não estamos compreendendo se nós estivermos na presença dele. Deus, ele vai começar a trazer coisas que nós não estamos compreendendo, mas somente para homens e mulheres que estão com sede da presença de Deus, irmãos. Irmãos, eu quero trazer todos nós para uma reflexão nessa noite, irmãos, nesse dia, para viver também a noite inteira. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias que o Senhor está nos trazendo para viver uma vida de dependência dele. É por isso que ele está nos permitindo a receber coisas incompreensíveis. Porque na presença de Deus, nós sentindo fome e sede da presença dele, nós vamos receber coisas incompreensíveis, sim. Mas quando Deus, ele te leva a uma situação de viver uma vida de dependência, ele tem um propósito. Quando Deus faz pessoas começar a ter necessidades e precisar que outras deem coisas para alguém, é porque ele quer levantar um propósito em tudo isso. Ele quer mostrar que esse é o jeito que nós devemos viver. Ele quer nos dosar, trazer uma dose de humildade para a nossa vida. Irmãos, eu tenho estudado sobre um texto que é o contentamento. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida cansada. E quando a gente vai ver lá em Gênesis, Deus, ele construindo o mundo, ele criando todas as coisas, nós vamos ver que um Deus criou todas as coisas, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele ficou satisfeito com o seu trabalho e ficou contente com a sua obra e descansou. Nós estamos falando de um Deus, irmãos, que é perfeito. Ele podia sim ter exigido um pouco mais de perfeição,
Ele poderia ter dito: preciso de mais um oceano, preciso de mais uma cor aqui no arco-íris. Não, nós estamos falando de um Deus perfeito que estava contente com a sua obra e satisfeito com o trabalho que havia feito e descansou. Talvez seja esse princípio que nós estamos precisando aprender com Deus, é estarmos mais satisfeitos com a nossa obra, com a obra de Deus, é estar mais contente com os nossos trabalhos e nós aprendermos a descansar. Irmãos, Deus, Ele vai criar como ordenança, como um mandamento, o descanso, que é o 4º mandamento. Por que uma coisa tão natural é o homem estar cansado e descansar, mas Deus vai criar como princípio, como mandamento, uma coisa que é tão fácil de fazer? É porque Ele sabia que nós chegaríamos um tempo como esse que nós estamos vivendo, que nós teríamos dificuldades de fazer uma coisa tão simples, que é descansar. Mas o descanso era um dia, que era o sábado. Mas Ele trouxe o Filho dele que disse: eu sou o Senhor do sábado. Então nós estamos com dificuldade não só de descansar no dia do descanso, mas nós estamos com dificuldade de aprender a descansar naquele que é o homem do sábado, que é Cristo Jesus. Porque Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados. Irmãos, o homem cansado, ele não pode esperar que Deus venha até ele. A Bíblia diz que é o cansado que vai até Deus, porque Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados. Então eu quero te convidar nessa manhã, eu quero convidar a você nessa tarde, nessa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar ouvindo essa programação, mas eu quero convidar a você para estar vivendo uma vida de descanso. Eu quero convidar a você para estar vivendo uma vida onde você entrega o descanso que você tanto tem dificuldade de ter, para que Jesus venha trazer para você um renovo, irmãos. Irmãos, uma vida de descanso com Deus é uma vida onde Ele renova as suas forças. Deus, Ele te chamou para viver uma vida de renovo. Deus, Ele não quer reformar a sua vida, Ele quer te ressuscitar. A obra de Deus feita em Jesus, ela foi uma obra completa. Mas se Jesus não ressuscitasse, ela não completaria. Então a obra que Jesus fez foi uma obra completa, mas se Jesus não ressuscitasse, ela não completaria a obra. Então a ressurreição, ela completou a obra que Deus tinha para fazer em Cristo Jesus. Então é por isso que Deus, Ele não quer te deixar cansado, e Ele também não quer só te reformar. Deus, Ele quer te ressuscitar. Não foi isso que Ele falou para Nicodemos? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. A ressurreição trata-se de você ser uma nova criatura, é trazer um novo entendimento para a sua vida. Irmãos, por que é que nós estamos tendo essa dificuldade de ver Deus, ouvir a voz de Deus falar conosco? Nós estamos resistindo essa vida com Deus, que Ele nos chama para viver uma vida de renovo, uma vida de ressurreição. Por que é que nós estamos tendo essa dificuldade de viver uma visitação de Deus e a gente ainda dormir no lugar que Ele está prestes a destruir, anunciando que vai destruir? Nós ainda estamos dormindo. Eu estou falando de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 15, os anjos vão visitar Ló e dizer: Ló, nós vamos destruir essa cidade, Sodoma e Gomorra vai ser destruída por Deus. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 19, 15, que os anjos foram até Ló no dia seguinte e acordou Ló, ou seja, Ló foi avisado de um lugar que estaria sido destruído, e ele ainda teve a capacidade de dormir no lugar onde foi avisado que não era para ficar. Por que nós ainda estamos dormindo, irmãos, em lugares que Deus já mandou a gente se levantar e sair? Irmãos, Êxodo capítulo 8, versículo 8, 9, 10 vai dizer sobre a praga das rãs, e aqui eu encerro.
vai dizer sobre Faraó está convivendo com uma praga e vai chamar Moisés, e Moisés está diante de Faraó, e ele vai dizer assim, ora pelo teu Deus para que tire essas rãs. E Moisés fala para Faraó assim no versículo 9, quando é que o Senhor quer, quando é que você quer que eu ore para que as rãs sejam libertas do seu povo, para que vocês sejam libertos das rãs? E Faraó vai responder em Êxodo 8, versículo 10, vai dizer assim, eu quero que você ore amanhã. Irmãos, que mentalidade é essa de ainda conviver um dia a mais com as rãs? Havia uma praga entre o povo e Deus estava querendo que libertasse o povo dele, e que Deus estava trazendo um profeta para libertar o povo de Faraó das rãs. E ele ainda teve como opção de ser liberto ali naquela hora, mas estava pedindo para Moisés se retirar da presença e que voltasse no outro dia para estar orando para ser liberto das rãs. O porquê? A pergunta é o porquê você ainda quer viver mais um dia com essa praga? Por que você não permite o profeta estar orando pela tua vida para que você seja liberto nessa noite, nesse dia, nessa manhã? Por que ainda dormir mais um dia em Sodoma e Gomorra se você está sendo anunciado de que é para sair? Por que você ainda quer conviver mais um dia com as pragas se você pode ser liberto hoje dessas rãs? Irmãos, eu quero te convidar a viver uma vida de descanso, uma vida de dependência com Deus. Eu quero trazer você para essa mentalidade, para essa reflexão, irmãos. Eu quero trazer para você uma mentalidade de libertação que Deus está trazendo para a tua vida. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer... Senhor meu Deus e nosso Pai, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento de oração. Eu quero deixar ao Senhor, meu Deus amado, aqui uma palavra. Eu quero deixar, meu Deus amado, aqui uma palavra profética que vai trazer, meu Deus amado, um rumo profético. Talvez muitos estejam aqui cansados, oprimidos, mas eu quero trazer uma palavra em oração profética, chamando, meu Deus amado, o teu povo, os ouvintes, para estar dando atenção à tua palavra que está dizendo nessa manhã: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A tua palavra diz, ó Deus amado, para aqueles que estão cansados, aprendam a descansar em Cristo Jesus. E a pergunta é: o Senhor nos chama para viver uma vida de descanso, e por que que ainda tem pessoas que resistem o chamado? Irmãos, você não sabe o peso e não resiste o peso de uma chamada. É por isso que às vezes você não consegue compreender o que Deus está te falando. A luz de Deus vem a iluminar a mente desses que estão perdidos nas trevas. Que o Senhor neste dia venha trazer o efatá de Deus para a tua vida, porque diante do efatá de Deus, quando Ele libera, nada pode dar errado. Senhor meu Deus, traga para nós uma iluminação daquilo que o Senhor quer fazer conosco, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando ainda com um pedacinho
do louvor Sei é Bem Assim, de Elaine Martins. Amém? Fiquem todos com Deus, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até semana que vem, Fábio Mota estará conosco apresentando o programa. E em nome de Jesus, amém e amém. Estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado.